Olá, o programa TV Sindmédico já começou e nessa primeira parte você vai acompanhar a entrevista da semana. Logo em seguida, o Boletim Sindmédico com os destaques dos últimos dias. A entrevista da semana desta edição da TV Sindmédico é com a advogada Thaís Riedel, do escritório Riedel e Rezende, que presta assessoria jurídica ao Sindicato dos Médicos. Militante na área trabalhista desde 2003, ela é formada pelo UniCeub e conselheira da OAB-DF, presidente da Comissão de Seguridade Social da Seccional e membro consultora da Comissão Especial de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB, a quem eu quero muito agradecer pela presença aqui na TV Sindmédico. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando e explicando para os médicos um pouco mais sobre os seus direitos. Doutora Thaís, o escritório Riedel e Rezende promoveu o estudo sobre ações judiciais visando a recomposição de perdas financeiras ocorridas ao longo dos anos. Você pode explicar, em linhas gerais, que perdas foram essas e o que provocou? Na verdade, tem tido várias alterações da legislação concernentes aos servidores públicos. Então, nessas alterações, principalmente na questão previdenciária, tem surgido ali situações em que foi detectado eventual prejuízo ao servidor médico. E aí, nessas situações, a gente tem buscado judicialmente a recomposição ou restituição. Envolvem questões como desconto de imposto de renda em algumas situações em que não deveria ter descontado, licença-prêmio, em que o médico, às vezes, ele vai receber a partir da data do requerimento, às vezes ele já tinha os requisitos antes para receber a licença prêmio, abono de permanência. Então, várias alterações que têm gerado prejuízo. A própria contribuição dos inativos, nós percebemos nos contra-cheques de vários servidores que há um desconto equivocado do Distrito Federal. Então é importante que os médicos compareçam nos horários de atendimento. O sindicato vai continuar divulgando essas situações específicas, mas é muito importante que cada pessoa faça o seu planejamento, tanto previdenciário, que tem mudado muito as regras, e a gente tem que identificar qual é a melhor opção, como também essas teses que acabam surgindo nessas falhas na hora da edição da lei e que acontece algum prejuízo especificamente para o médico. Então é preciso ver individualmente cada situação. E essas situações que a senhora citou, elas são as principais demandas? Sim, na verdade uma questão muito relevante tem sido a aposentadoria especial do servidor público. Sobre esse tema nós estamos travando uma luta há muitos anos, é um direito que toda hora está quase escapando ali, a gente tenta puxar, mas há uma falta de compreensão muito grande dos institutos previdenciários, também por parte do judiciário. E aí então a gente tem tido ali um trabalho que acaba demorando mais e a gente tem uma dificuldade da advocacia, que é quando são essas demandas coletivas, porque ficam pesando argumentos não necessariamente jurídicos, mas econômicos, né? Quando essas ações tomam uma relevância nacional. Em discussão em relação à aposentadoria especial, a gente tem algumas discussões. A primeira foi de tentar garantir a aposentadoria especial para o servidor público, que é a possibilidade dele aposentar com 25 anos. Entretanto, como tem vários médicos que já estavam no serviço público antes de 2003 e alguns antes de 98, que foram as datas das emendas constitucionais, a gente fez uma tentativa de converter esse tempo para poder aposentar na aposentadoria normal, né, na verdade, das regras de transição, garantindo paridade e integralidade. Isso está sendo judicializado já há muitos anos e a jurisprudência ainda oscila bastante sobre o tema. E, não obstante, hoje nós temos uma súmula vinculante sobre o tema, mas por questões de interpretação ainda surgem essas demandas judiciais. Então, a questão da aposentadoria especial acaba sendo ainda algo
que tem uma relevância, e agora também a tese de garantir aposentadoria especial e abono de permanência para aqueles médicos que têm ali os 25 anos e estavam antes das emendas. Então, são teses que surgem, às vezes, sobre o mesmo tema, várias situações jurídicas, mas que acaba levando um tempo para formar a jurisprudência. Doutora, com o julgamento do Supremo sobre a separação dos vínculos constitucionais para a aplicação do teto, o servidor que passou algum tempo sofrendo corte pela soma faz jus ao ressarcimento? Sim, com certeza. Essa foi uma demanda aí que nós ingressamos para os médicos, tamanha injustiça de haver o desconto ali daqueles médicos que, ao ter 2 vínculos, ultrapassavam o teto constitucional. Nós fizemos todo um trabalho para demonstrar aos juízes a injustiça dessa situação e, recentemente, o Supremo pacificou que, na situação excepcional de acúmulo, não é, de funções, que é uma situação específica dos profissionais da área de saúde, não faria sentido essa soma, já que são vínculos distintos ali. Então, é uma grande vitória para a classe médica. Essa questão já vinha sendo judicializada há algum tempo e agora nós teremos que ver o retroativo ali dos descontos que existiram. E em caso positivo, o pedido de ressarcimento, ele deve ser feito por meio administrativo ou vai ser necessário entrar na justiça? Então, quando a gente entra na justiça, a gente já interrompe a prescrição. Então, como a gente já teve esse cuidado de entrar com essas são ações coletivas, nós agora faremos a execução desses períodos, já até, por exemplo, os servidores do DF, a gente tinha conseguido na época até estancar esses descontos. Então, agora veremos o passivo nas execuções, nas ações. E ao entrar na justiça, esse processo precisa ser individual ou pode ser coletivo? Sempre a gente tem essa discussão, qual é a melhor estratégia, entrar de forma individual ou coletiva. Quando se trata de direitos homogêneos, situações em que abarcam de forma igual vários servidores, o sindicato tem entrado com ação coletiva para que a gente tenha uma decisão uniforme para todos, né? Porque às vezes acontece de um juiz dar, o outro não dá, mas nada impede, se alguém não estiver no processo, que entre com uma ação individual. Doutora, você pode comentar a mudança no Código de Processo Civil em relação aos honorários de sucumbência? De que forma isso afeta o cliente? Então, o novo Código de Processo Civil tem tido uma posição mais rígida em relação aos honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência são devidos pela parte perdedora no processo. Claro que a gente sempre tenta, quando se trata de pessoa física, né, que tem uma verba alimentar, tentar discutir uma gratuidade de justiça, não é? Mas o novo código veio de uma forma mais rígida para evitar que as pessoas entrem com demandas sem ter realmente o direito. Então, em relação a esse tema, é importante se atentar e conversar com o advogado no momento da consulta sobre os riscos de toda ação que seja proposta, porque se houver derrota no processo, há sim essa verba de sucumbência que acaba sendo um risco que tem que ser calculado em cada situação. Você acompanha a tramitação do projeto da reforma da Previdência no Congresso Nacional. O que avançou desde a proposta original e o que ainda se pode avançar nessa proposta? Então, eu tenho acompanhado muito esse tema. Minha área de mestrado é a área que eu tenho atuado muito na parte previdenciária. Estou muito preocupada porque é uma reforma que prejudica muito os servidores que estão na ativa e a gente tem que estar bem atento com relação a essas mudanças. Não há como afirmar ainda porque está no meio da tramitação. Então, da propositura do texto original da reforma já para a apresentação do relatório do deputado Arthur Maia, já tiveram algumas alterações, mas ainda está havendo a discussão na comissão especial, depois vai para o plenário, depois para o Senado. Então, são situações ali que ainda estão para ser definidas. Mas, especificamente em relação aos benefícios de forma geral,
a proposta ela visa reformar de uma forma muito ampla tanto os regimes próprios, que são dos servidores públicos, quanto o regime geral dos trabalhadores da iniciativa privada. Como os médicos, eles podem e normalmente possuem, às vezes, um vínculo público, não é? Seja distrital, seja federal, como também tem, às vezes, um consultório, atividade privada, isso atinge uma forma mais ampla, com regras distintas em várias situações. O cálculo muda muito, o tempo de contribuição, requisitos que são ali necessários para a pessoa conseguir a aposentadoria são alterados. Na verdade, hoje existe aposentadoria, algumas modalidades de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial. E com a reforma, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição e único aposentadoria por idade. A proposta originária era de que homens e mulheres pudessem se aposentar com 65 anos apenas. E agora já no relatório foi alterado, sugerido 65 anos homem, 62 mulher. O tempo de contribuição no mínimo 25 anos e o cálculo vai numa proporção ali conforme o tempo trabalhado. Então quanto mais tempo trabalhado, melhor fica o cálculo. Nesse ponto do cálculo, eu acho que é a questão que pouco tem se discutido na mídia, mas é o que mais prejudica de uma forma geral as pessoas, porque além dos requisitos mais rígidos, a proposta, hoje a gente faz normalmente uma média das contribuições que a pessoa fez para o sistema e dessa média calcula-se ali os percentuais conforme o tipo de benefício. E muitos benefícios que hoje seria 100% da média, a proposta originária era 51% da média mais 1% por ano trabalhado, o que geraria ali a necessidade de ter 49 anos de trabalho para conseguir ter 100% da média, não é? E agora, no substitutivo, faz ali a proposta de ter gradualmente quem tiver mais de 25 anos de trabalho. E dos primeiros 5 anos aumenta a pontuação 1,5, depois do 6º ao 10º 2, depois 2,5, sendo que a pessoa demoraria então 40 anos para ter a integralidade no sentido da integralidade da média. O que a gente tem que ter atenção é que paridade e integralidade, elas acabaram. Hoje só tem direito quem está nas regras de transição, servidores que entraram antes de 2003, que vão obedecer requisitos mais rígidos. E aí aqui é o ponto muito prejudicial aos servidores que estão na ativa, é que eles fizeram uma proposta de regra de transição que levava em consideração a idade, então homens com 50 anos e mulheres com 45, desde que pagassem um pedágio de 50% do tempo que faltava na época da reforma, poderiam pegar paridade e integralidade, e agora eles alteraram esse requisito e agora somente poderão ter paridade e integralidade servidores que cumpram a regra de transição, ou seja, que tenham entrado antes de 2003, que tenham 65 anos de idade, 20 anos de serviço público. Então, tem todo um requisito bem rígido, e aí as pessoas que estão na expectativa de direito de estar completando os requisitos atuais da emenda 41 ou da 47 ali, se não houver alteração, porque ainda dá tempo de tentar melhorar essa redação, de ter um prejuízo efetivo. Doutora, as manifestações dos policiais, logo depois da greve geral, elas estão tendo algum efeito real na decisão dos parlamentares? Sim. Obviamente, o direito ele não é algo separado da realidade, ele sofre essa influência ali das pressões. E é bem curioso que exatamente os setores que fizeram mais pressão, são os policiais, os professores, né, tiveram ali alterações da redação originária para o substitutivo do relator. E como as manifestações foram principalmente servidores estaduais e municipais, houve também essa determinação do governo federal de que cada estado e município tem ali sua autonomia para regulamentar
a situação dos seus servidores. Então, especificamente, vai ficar uma situação bem delicada, porque nós teremos uma regra para o servidor federal e outra para o distrital, a depender do que for regulamentado. Mas há uma determinação de regulamentação em 6 meses para esses servidores que não são servidores federais, caso contrário, passa a valer as regras da federal. O que é curioso, porque é muito complicado você conseguir aprovar em 6 meses uma reforma em qualquer lugar, em qualquer estado. Então eu acredito que foi uma resposta à movimentação no intuito de tirar a pressão, mas que na verdade gerou uma revolta maior de muitos servidores, principalmente servidores federais, que se sentiram ali que o discurso de uniformidade em relação a ter regras iguais para todos, na prática acabou excluindo os servidores militares, acabou excluindo, trazendo regras diferenciadas para os servidores distritais, municipais, estaduais, para policiais, para professores, os militares que nem entram. Então, é uma discussão que ainda vai bem longe e ano que vem é ano eleitoral. Então, isso também certamente vai gerar uma pressão nos parlamentares que nós iremos ali acompanhar se vai ou não haver essa aprovação da reforma e em que medida. E o quanto os médicos ficam fragilizados diante de uma reforma como essa? Então, em relação à reforma como um todo, primeiro no conceito, o que eu me preocupo é porque a previdência pública ela é algo que vem sendo construída há muitos anos como uma forma de proteger as pessoas dos riscos sociais. Situações de doença, invalidez, de morte, são situações em que acontecem, fazem parte da vida e que quando ocorrem a gente não consegue trabalhar. Então, sem trabalho, a previdência pública vem e te socorre nesse momento para você não passar por um estado de necessidade. E quando você traz regras muito rígidas, você pode criar um próprio descrédito no sistema, né? Fazendo com que as pessoas façam um movimento de ir para a previdência privada, em vez de ir para a pública, já que os requisitos estão muito rígidos. Mas a previdência privada ela tem uma outra lógica, uma lógica de capitalização, que ela serve para complementar a pública, ela não substitui. Não é? Então, acaba que há o risco de ter até uma menor arrecadação por parte do governo em relação à previdência, sendo que é algo que ele quer economizar, porque as pessoas podem tentar não fugir aí dessa contribuição obrigatória. O médico, ele tem uma situação específica porque ele pode ter 1000 situações, já que ele pode ser médico na área privada, que vai ter uma regra específica no regime geral de previdência, ele pode ser médico federal como médico distrital. Por isso ele vai ter que fazer um planejamento previdenciário e identificar qual é a melhor situação para ele e o que ele pode fazer para garantir um futuro melhor. E dentro do contexto judiciário, como que essas reformas elas têm sido vistas? Então, há uma posição formal de várias instituições, as associações dos juízes, o Ministério Público, da própria OAB, contrária a essa reforma. Veja bem, não que não seja necessária uma reforma, evidentemente que as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos, isso por si só gera um cálculo atuarial diferenciado no regime de previdência. Mas o como fazer isso, aí sim tem muita crítica, porque já há um valor muito baixo em termos de aposentadoria na média, lá no regime geral, em torno de R$1.000. Então, quando você pega e ainda reduz mais esses valores, a tendência é gerar um estado ali de miserabilidade, situações que a gente estaria retrocedendo aí, situações que a gente avançou em termos de proteção social. E aí, no judiciário, acaba sendo o lugar em que as pessoas vão tentar questionar a constitucionalidade e inconstitucionalidade dessas reformas, porque uma reforma constitucional, ela pode ser inconstitucional, não é? É uma discussão complexa, mas ela é possível, principalmente se ela ofender a dignidade da pessoa humana, não é? Ou provocar um retrocesso, já que existe o princípio da vedação no retrocesso. Então, com certeza, a depender do que for aprovado em termos de reforma, terá um desdobramento no judiciário. E o judiciário, ele tem também vai ter que
né, se atualizar e se informar. Há ainda uma necessidade por parte de muitos magistrados de conhecer essa área previdenciária. Hoje não é uma área obrigatória na faculdade de Direito. Então, acaba tendo ali pouca especialização na área e acredito que, a depender de como sair essa reforma, vai haver a necessidade de uma compreensão mais ampla dos institutos para que a gente possa garantir o bem-estar da população. Doutora, para encerrar nas suas considerações finais, eu queria saber se há alguma luz no fim do túnel para os profissionais, para os servidores da medicina diante da reforma trabalhista e também da reforma da Previdência. A gente sempre procura ter uma luz no fim do túnel. Eu tenho tentado esclarecer bastante sobre o tema, principalmente porque a mídia aberta tem falado de uma forma muito enfática em relação ao déficit da Previdência. Esse déficit ele é muito questionado porque depende da premissa que você parte para se chegar nesse déficit. A Constituição, ela traz um modelo de seguridade social, que é o quê? Colocar saúde, assistência e previdência dentro do mesmo orçamento para proteger a população dos riscos sociais. Daí você tem que calcular, existem vários tributos que devem ir para esse orçamento da Seguridade Social, tributos que envolvem tanto a contribuição que a gente faz empregador quanto empregado, como autônomo, como loteria. O empregador mesmo ele contribui sobre a folha, sobre o faturamento na COFINS, PIS, PASEP, no lucro, contribuição social sobre o lucro, na importação. Então são vários tributos que vão para essa Seguridade Social. E aí as duas visões que tem em relação ao déficit são uma que diz que tem déficit, que pega apenas a contribuição da folha, que o empregador tem que pagar a parte patronal, e a contribuição dos empregados e segurados e subtrai com tudo que o INSS gasta em termos de benefícios. E ele paga tanto os benefícios previdenciários, como paga alguns assistenciais, como paga aposentadoria rural. Aí sim dá um déficit. E aí outros que defendem que, na verdade, esse cálculo estaria equivocado porque você tem que olhar o orçamento da Seguridade Social com todos os tributos que são destinados para essas três pastas, saúde, assistência e previdência. E quando você pega tudo que o Brasil arrecada e o que é gasto, dá superávit. E tanto é que o governo também utiliza da DRUC, a desvinculação das receitas da União, que tira o orçamento da saúde, assistência e previdência para outros fins. Então tem essa discussão do déficit, que eu acho que é importante as pessoas esclarecerem, já que ele que justifica isso, e tem o argumento da pirâmide demográfica, né, que as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. Esse sim é algo que todos os governos têm que estar atentos para que a gente faça ajustes pontuais nas regras, aumentando o tempo de contribuição, criando gradativamente uma idade mínima, para que a gente consiga ter sempre um sistema sustentável. Mas essa pirâmide ainda brasileira não foi invertida, nós estamos no bônus demográfico, que daria tempo da gente fazer essas alterações com tranquilidade. E o servidor público, aí, ele tem uma situação especial que ele acaba sendo culpado aí por esse déficit. E, na verdade, o gasto do servidor público vem do orçamento fiscal, que é outro orçamento, porque o servidor público era visto como uma despesa do Estado, depois que virou ser um sistema contributivo. Então, também seria injusto uma geração pagar por essa alteração de paradigma. Então, a gente está batalhando ainda, o Sindicato dos Médicos tem atuado lá junto com os parlamentares, feito palestras, participado dos movimentos. É importante que a gente consiga chegar numa reforma que melhore o sistema e não apenas reduza direitos, como se fosse apenas números, porque a gente está falando de proteção social. Mas tem sim, e estamos trabalhando para melhorar aí essa proposta. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. São assuntos, né, muito complexos, mas que é muito importante debater sobre eles. Muito obrigado. Estou à disposição. Eu conversei aqui com a advogada Thaís Riedel, do escritório Riedel e Rezende, que presta assessoria jurídica ao Sindicato dos Médicos. Obrigado por acompanhar a entrevista da semana e até a próxima. Confira o que foi destaque nos últimos dias.
Na terça-feira, dia 25, o vice-presidente do Sindmédico DF, Carlos Fernando, falou à TV Sindmédico sobre a tramitação do projeto de privatização do Hospital de Base na Câmara Legislativa e a avaliação do desempenho. O programa está disponível no site do sindicato e nos canais do YouTube e do Facebook. Caos na pediatria atinge também o Agarram. Também na terça-feira, pediatras do Hospital Regional da Asa Norte, o presidente do Sindmédico DF e representantes de órgãos como a OAB-DF e a Cúria Metropolitana do Distrito Federal debateram na sede do sindicato o déficit de especialistas da área naquele hospital e na rede pública de saúde brasiliense. Como em outras unidades, faltam profissionais e meios para assistência adequada aos pacientes no Agarram. Nova proposta de avaliação funcional. O governador voltou atrás com a urgência na apreciação do projeto de lei complementar número 106 de 2017, que propõe um novo modelo de avaliação funcional. Mas o projeto continua tramitando na Câmara Legislativa. O governo Hollenberg não quer avaliar os servidores públicos do DF. Se quisesse, o instrumento já existe e seria aplicado e aperfeiçoado de forma adequada. Na visão do Sindmédico e demais sindicatos dos servidores da saúde, o PLC 106 de 2017 não acrescenta nada ao aperfeiçoamento do serviço público. É ameaça à estabilidade, à ascensão funcional e ao salário do trabalhador. Teto salarial deve ser aplicado separadamente a cada vínculo de emprego. Na quinta-feira, dia 27, o Supremo Tribunal Federal julgou 2 recursos especiais referentes à aplicação do teto salarial individualizado a cada vínculo de trabalho permitido pela Constituição. O Sindmédico atuou como amicus curiae em um deles. Contratado pelo sindicato, o advogado Alberto Pave fez a defesa oral e o Supremo sacramentou o entendimento de que o profissional que tem 2 vínculos de trabalho permitidos pela Constituição deve ter a aplicação do teto a cada um dos salários individualmente e não a soma deles. A Associação Brasiliense de Medicina do Trabalho realizou o 4º Congresso Brasiliense de Medicina do Trabalho entre os dias 27 e 29 de abril na Associação Médica de Brasília. O vice-presidente do Sindmédico DF, Carlos Fernando, apresentou palestra na abertura do evento, que contou com a presença de autoridades como o deputado Luiz Henrique Mandetta e do presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital. Nessa mesma oportunidade, a Abrante comemorou o 23º aniversário, concedendo homenagens aos profissionais que se destacaram na defesa da saúde do trabalhador. O presidente do Sindmédico, Gutenberg Fialho, foi um dos homenageados da noite. A proposta do Congresso é extremamente inteligente, importante, e é preciso. Nós estamos vendo a população crescendo, assédio moral no trabalho, ameaça de demissões, isso aumenta o absenteísmo. Mas o colega médico também está sofrendo pressão das políticas governamentais, poucos profissionais, né? Nós não temos concurso público na área federal, estadual e municipal. Há uma política de terceirização e privatização, os colegas sendo ameaçados constantemente. Isso tem provocado enorme sofrimento mental no trabalho. É colega com depressão, colega com ansiedade, colegas até com tentativa de suicídio. Nós, como médicos de trabalho, não podemos perder isso de vista, porque nós não estamos preocupados com a nossa casa. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Novas contratações nem cobrem demissões. O governador Rodrigo Hollenberg anunciou a contratação de 103 novos médicos para os quadros da Secretaria de Saúde do DF. No entanto, de janeiro de 2016 a março de 2017, foram contratados apenas 17 profissionais da área, enquanto saíram 213. Só em março saíram 66 médicos e apenas 2 deles por motivo de aposentadoria. Segundo o vice-presidente do Sindmédico DF, Carlos Fernando, a maior parte das exonerações se deve à falta de condições de trabalho e ao não pagamento das gratificações de titulação e insalubridade e aos profissionais que assumiram a partir de 2015. Para piorar, segundo dados disponíveis no portal da Transparência do DF, este ano, 148 médicos completam 30 anos ou mais de trabalho, um dos pré-requisitos básicos para a aposentadoria.
Com a ameaça da reforma da Previdência e a perseguição do governo Hollenberg aos servidores, a tendência é um grande número de aposentadorias este ano. Só na UPA de Ceilândia se perdeu 19 clínicos desde 2016. Hoje, restam apenas 17 e também não existe pessoal de enfermagem suficiente para fechar as escalas de trabalho. Este foi o Boletim Sindmédico. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!